Capítulo 18. A confiança dele. Parti meu coração em dois, de tão forte que bati. O que importa? Porque sei que ele é feito de pedra, fruto de fonte desolada. O amor dá um salto em seu curso. W.B. Yeats. O barco em que Michael Collins estava atracou com horas de atraso em Dunlugaer. Eles bateram em uma traineira no mar da Irlanda e chegaram apenas 45 minutos antes da reunião de gabinete das 11 horas com o Dial. Michael ligou para Garvard Glebe de Londres em 2 de dezembro e pediu que Thomas e eu o encontrássemos em Dublin. Viajamos à noite apenas para ficar esperando no cais, dentro do Ford T, por 4 horas. Cochilando e estremecendo, enquanto aguardávamos a chegada do barco. Dublin estava infestada de patrulhas de Black and Tans e auxiliares, novamente. Era como se Lloyd George tivesse dado a eles um sinal para que agissem, um lembrete visual final de como a Irlanda seria indefinidamente se não chegassem a um acordo. Fomos parados e revistados 2 vezes, uma logo que chegamos a Dublin e outra quando estacionamos no cais de Dunlugaer, esperando enquanto eles apontavam a lanterna para o nosso rosto, nosso corpo e a maleta médica de Thomas dentro do carro. Eu não tinha documentos, mas era uma mulher bonita na companhia de um médico com um carimbo do governo em seus documentos. Eles nos deixaram passar sem problemas. Michael fez a viagem de volta a Dublin com Erskine Childers, secretário da delegação. Ele era um homem magro de traços finos e maneiras eruditas. Eu sabia, pela minha pesquisa, que era casado com uma americana e, no fim, não apoiaria o tratado. Mas ele era apenas um mensageiro, não era da delegação, e sua assinatura não seria necessária para forjar um acordo com a Inglaterra. Ele cumprimentou Thomas e a mim com um aperto de mão cansado, mas tinha seu próprio carro esperando, nos dando um momento com Michael Collins antes que ele fosse entregue à Mansion House, onde a reunião aconteceria. Conversamos enquanto você dirige, Thomas. Pode não haver outra oportunidade, instruiu Michael, e nós 3 nos sentamos no banco da frente do carro, com Thomas atrás do volante e eu no meio. Michael parecia que não dormia fazia semanas. Ele sacudiu o casaco e penteou o cabelo enquanto Thomas dirigia. Diga-me, Anne, exigiu Michael, o que acontece agora? O que de bom pode resultar dessa viagem infernal? Eu tinha passado a noite tentando me lembrar dos detalhes intrincados da linha do tempo e só pude recordar as idas e vindas gerais que ocorreram entre o início das negociações em 11 de outubro e a subsequente assinatura do tratado ou do contrato social, como era às vezes chamado nos primeiros dias de dezembro. Essa reunião na Mansion House não soou na minha memória como produtiva ou crucial. Havia pouca informação sobre ela, exceto quando era referida em detalhes subsequentes. Era o começo do fim, mas as brigas só se intensificariam nas próximas semanas. Os detalhes são difíceis, comecei, mas haverá raiva no juramento de fidelidade à coroa que Lloyd George está exigindo. De Valera vai insistir na associação externa, em vez do status de domínio, como os artigos agora dizem. A associação externa foi derrubada, interrompeu Michael. Tentamos isso, mas foi totalmente rejeitado. O status de domínio com um juramento
que declara a coroa chefe de uma série de estados individuais, a Irlanda, sendo um deles, é o mais próximo que podemos chegar de uma república. Somos uma nação pequena e a Inglaterra é um império. O status de domínio é o melhor que vamos conseguir. Eu vejo isso como um passo em direção a uma independência maior no futuro. Podemos nos estabelecer ou podemos ir para a guerra. Essas são as opções, retrucou Michael. Anuí e Thomas apertou minha mão, me encorajando a continuar. Michael Collins não estava bravo comigo, estava cansado e havia discutido 100 vezes a mesma coisa nas últimas semanas. Tudo o que posso dizer, Michael, é que aqueles que o odiavam antes ainda o odeiam. Há pouco que você possa dizer para fazê-los mudar de ideia. Cathal Brugha e Austin Stack, Michael murmurou, nomeando seus adversários mais ferozes do gabinete irlandês. Dev não me odeia, ou talvez odeie. Ele esfregou o rosto. De Valera é um nome de peso em toda a Irlanda e ele é o presidente do Dáil. Tem muito capital político para gastar, mas não consigo entendê-lo. É como se ele quisesse ditar a direção que o país vai tomar, mas não quisesse se sentar no banco do motorista e dirigir o veículo, caso caíssemos de um penhasco. Ele vai se comparar a um capitão cuja tripulação avançou antes da maré e quase afundou o navio. Ele vai, é? Perguntou Michael, com um semblante obscurecido. Um capitão de navio que não se preocupou em zarpar com sua tripulação. Acredito que você diga algo em um dos debates sobre ele. Tentar navegar com um navio em terra firme. Ah, isso é ainda mais adequado, retrucou Michael. O povo estará com você, Mick, se o acordo for bom o suficiente para você. Será bom o suficiente para nós, disse Thomas. Não é bom o suficiente para mim, Tommy, nem de perto. Mas é um começo, é mais do que a Irlanda jamais teve. Ele meditou por um momento antes de me fazer as perguntas finais. Então, eu vou voltar a Londres? Você vai, respondi firme. De Valera irá a Londres conosco? Não. Collins assentiu como se já esperasse por isso. Os outros vão assinar o tratado? Sei que Arthur vai, mas e o restante da delegação irlandesa? Todos vão assinar. Barton será o mais difícil de convencer. Mas o primeiro-ministro vai dizer que haverá uma guerra em 3 dias se ele não assinar. Lloyd George provavelmente estava blefando sobre o prazo, de acordo com os historiadores, mas Barton acreditou nele. Todos acreditaram e o tratado foi assinado. Michael inspirou profundamente. Então não há muito que preciso dizer hoje. Estou cansado demais para discutir de qualquer forma. Ele bocejou, estalando o maxilar. Quando você vai se casar com essa garota, Tommy? Thomas sorriu para mim, mas não disse nada. Se você não se casar com ela, eu me caso. Michael bocejou de novo. Você já tem muitas mulheres para administrar, Sr. Collins. Princesa Mary, Kitty Kiernan, Hazel Lavery, Moya Llewellyn Davis. Estou esquecendo alguém? Perguntei. As sobrancelhas dele se ergueram. Bom Deus, mulher, você é assustadora, ele sussurrou. Talvez seja melhor Kitty e eu marcarmos uma data. Ele ficou quieto por alguns segundos. Princesa Mary? Perguntou com a testa franzida em confusão. Acredito que a condesa Markiewicz acuse você de ter um caso com a princesa Mary durante as negociações do tratado, expliquei rindo. Jesus, ele gemeu, como se eu tivesse tempo. Obrigado pelo aviso. Paramos em frente à Mansion House de Dublin, a sede do parlamento irlandês. Era um belo edifício retangular, com janelas imponentes que marcavam a parte exterior clara e se estendiam de cada lado da entrada com dossel. Havia uma multidão formada. Homens se alinhavam na parede à esquerda do prédio, ou subiam nos postes para ter uma visão melhor. O lugar estava repleto de curiosos e pessoas bem relacionadas. Michael Collins colocou seu chapéu com firmeza na cabeça e saiu do carro.
Vimos a imprensa se aglomerar e a multidão gritar quando ele foi visto. Mas ele não diminuiu o passo e não sorriu ao cruzar o pátio de paralelepípedos em direção à escada, com vários de seus homens atrás, agindo como guarda-costas. Reconheci Tom Cullen e Geroyd O'Sullivan do casamento no Gresham. Eles também estavam esperando no Dun Laugher e nos seguiram de perto, enquanto vínhamos a Mansion House. Joe O'Reilly acenou para nós antes que todos fossem engolidos pela multidão. Michael Collins voltou a Londres e Thomas e eu ficamos em Dublin, sabendo que a delegação estaria de volta em breve. Mick retornou em 7 de dezembro. O pobre homem estivera em um barco e um trem por mais horas que na semana anterior. Ele e os outros foram recebidos por um comunicado à imprensa, em todos os jornais, afirmando que o presidente de Valera convocara uma reunião de emergência de todo o gabinete, diante da natureza do tratado proposto com a Grã-Bretanha, sinalizando ao povo que a paz era incerta e que o acordo que eles acabaram de assinar não tivera o seu apoio. Como havia feito apenas alguns dias antes, Mick chegou a Dunlaugher e entrou em outra série de reuniões. Dessa vez, com um governo irlandês dividido, sem descanso, sem trégua, sem pausa. Depois de longas discussões em sessões fechadas e de o gabinete ter votado por 4-3 a favor da União por trás do tratado, De Valera emitiu outra declaração à imprensa, afirmando que os termos do tratado conflitavam com os desejos da nação. Uma nação que ainda não tinha sido consultada e que ele não podia recomendar sua aceitação. E isso foi apenas o começo. Em 8 de dezembro, Mick apareceu na porta de Thomas em Mountjoy Square, parecendo perdido e em estado de choque. Thomas pediu que ele entrasse, mas ele simplesmente ficou lá, parado. Mal conseguia levantar a cabeça, como se pensasse que as recriminações feitas por De Valera e outros membros do gabinete haviam transbordado e contaminado sua reputação, mesmo entre seus amigos. Uma mulher cuspiu em mim, Tommy, do lado de fora do Devlin's Pub. Ela me disse que eu traí meu país. Disse que por minha causa eles morreram por nada. Sean Mac de Armada, Tom Clark, James Connolly e todos os outros morreram em vão. Ela disse que eu os traí e a todos os outros quando assinei o tratado. Juntei-me a Thomas na porta e tentei fazer Michael entrar, assegurando-lhe que ele tinha feito o que podia. Mas ele se virou e desabou no degrau de cima em vez de entrar. Já estava escuro e os postes da rua já estavam acesos, mas a noite estava fria. Eu trouxe um cobertor e coloquei sobre seus ombros, e Thomas e eu nos sentamos no degrau ao seu lado, mantendo uma vigília silenciosa em torno de seu coração partido. Quando ele, de repente, desabou de exaustão e angústia, deitando a cabeça nos braços como uma criança derrotada, ficamos com ele. Ele não me pediu respostas ou previsões. Não queria saber o que aconteceria depois ou o que ele deveria fazer. Ele simplesmente chorou, os ombros sacudindo e as costas curvadas. Depois de um tempo, enxugou os olhos, levantou-se cansado e subiu na bicicleta. Thomas o seguiu, implorando que ele fosse para Garva Glebe no Natal, se não conseguisse ir para a casa em Cork ou para Garland Verkit. Michael agradeceu baixinho e acenou para mim, sem fazer promessas. Então, saiu pedalando noite adentro, apenas dizendo que havia trabalho a ser feito. Acordei com um grito. E por um momento estava de volta a Manhattan, ouvindo o barulho dos carros de polícia e das ambulâncias, barulhos comuns na vida da cidade. As formas das sombras no quarto e os sons de Garva Glebe me tiraram da sonolência e me trouxeram à consciência, e eu me endireitei, o coração batendo forte, os membros tremendo. Havíamos chegado em casa de Dublin depois do jantar, e Thomas
Já fora imediatamente chamado para ver um paciente. Ewen estava irritado. Bridget estava cansada. E eu coloquei o menino para dormir, com uma história e alguns subornos. Então eu mesma caí na cama preocupada e peguei no sono pensando em Thomas e em sua agenda sem fim. Saí correndo do meu quarto e subi as escadas para ver Ewen, identificando-o como a origem do grito. Encontrei Bridget no corredor e ela hesitou, deixando-me assumir a frente. Ewen estava se debatendo na cama, agitando os braços, o rosto molhado de lágrimas. Ewen, eu disse sentando-me ao seu lado. Acorde! Você está tendo um pesadelo. Ele estava rígido e era difícil segurá-lo. Seu pequeno corpo pressionado entre o sonho e a realidade. E eu o sacudi, dizendo seu nome, dando tapinhas em suas bochechas geladas. Todo o seu corpo estava frio. Comecei a esfregar as mãos vigorosamente por seus membros trêmulos, tentando aquecê-lo e acordá-lo. Ele costumava fazer isso quando era bem pequeno, disse Bridget preocupada. Na maioria das vezes, não conseguíamos acordá-lo. Ele se agitava e o Dr. Smith simplesmente o segurava até ele se acalmar. Ewen deu outro grito de gelar o sangue e Bridget deu um passo para trás com as mãos no ouvido. Ewen, insisti. Ewen, onde você está? Está me ouvindo? Seus olhos se abriram. Está escuro, ele reclamou. Acenda a luz, Bridget, por favor. Ela correu para fazer o que eu pedi. Doutor, gritou Ewen, seus olhos azuis, percorrendo o quarto em busca de Thomas. Doutor, cadê você? Shhh, Ewen, tentei acalmá-lo. Thomas ainda não voltou. Onde está o doutor? Perguntou soluçando. Ele não estava choramingando, estava chorando. Seus lamentos faziam meus olhos se encherem e derramarem. Ele vai voltar para casa logo, Ewen. Nana está aqui, eu estou aqui. Está tudo bem. Ele está na água, ele gemeu. Ele está na água. Não, Ewen, não. Eu disse, mesmo que meu coração tenha congelado e pesado no peito. Eu era a culpada pelo pesadelo de Ewen dessa vez. Ele não tinha apenas me visto desaparecer, tinha visto Thomas desaparecer também. Depois de alguns minutos, o corpo de Ewen ficou mais flexível. Mas suas lágrimas continuaram caindo enquanto ele soluçava, com a convicção de um coração partido. Eu o segurei bem perto, passando a mão em suas costas e acariciando seu cabelo. Você gostaria de uma história, Ewen? Sussurrei, tentando persuadi-lo a sair do pesadelo e levá-lo ao conforto de acordar. Eu quero o doutor, gritou ele. Bridget se sentou na cama de Ewen. Ela usava uma touca para dormir com babados, que a deixava parecida com a senhora Noel, e pude ver seu rosto enrugado e preocupado na luz escassa. Ela não tocou em Ewen, mas uniu as mãos como se quisesse que alguém a segurasse também. E se você me contar o que o doutor faz para que você se sinta melhor quando tem um pesadelo, sugeri. Ewen continuou chorando, como se Thomas nunca fosse voltar. Ele canta para você, Ewen, murmurou Bridget. Quer que eu cante para você? Ewen sacudiu a cabeça, virando o rosto em meu peito. Ele domesticou as águas, domesticou o vento. Ele salvou um mundo agonizante do pecado. Eles não podem esquecer, eles nunca vão esquecer. O vento e as ondas ainda se lembram dele. Bridget balbuciou timidamente. Ele curou os feridos, os cegos, os coxos. Os pobres de coração chamavam seu nome. Nós não podemos esquecer, nunca vamos esquecer.
O vento e as ondas ainda se lembram dele. Não gosto dessa música, Nana, disse Ewen com a voz entrecortada pelos soluços que o faziam estremecer. Por que não? Perguntou ela. Porque é sobre Jesus e Jesus morreu. Bridget parecia um pouco chocada e eu senti uma risada inapropriada borbulhando no peito. Mas não é uma música triste, é uma música sobre lembrar, protestou ela. Eu não gosto de lembrar que Jesus morreu, insistiu Ewen, levantando a voz. Os ombros de Bridget caíram e eu acariciei sua mão. Ela estava tentando e Ewen não estava sendo muito receptivo. Lembre-se dele, lembre-se de quando, lembre-se de que ele virá novamente, quando toda a esperança e amor estiverem perdidos. Lembre-se de que ele pagou por isso. Thomas cantou baixinho da porta. Eles não podem esquecer, eles nunca vão esquecer. O vento e as ondas ainda se lembram dele. Os olhos claros de Thomas tinham olheiras. Suas roupas estavam amarrotadas, mas ele avançou e ergueu Ewen dos meus braços. Ewen se agarrou a ele, enterrando o rosto no pescoço dele. Seus soluços aumentaram novamente, angustiantes e implacáveis. O que há de errado, homenzinho? Thomas suspirou. Eu me levantei, desocupando o lugar para que ele pudesse colocar Ewen de volta na cama. Bridget se levantou também e, com um suave boa noite, saiu rapidamente do quarto. Eu a segui, deixando Ewen nas mãos capazes de Thomas. Bridget! Ela se virou para mim com o rosto trágico, a boca apertada. Você está bem? Perguntei. Ela assentiu rapidamente, mas percebi que estava lutando para manter a compostura. Quando meus filhos eram pequenos, às vezes choravam assim. Durante o sono, disse ela. Fez uma pausa, emaranhada em uma lembrança. Meu marido, o pai de Declan, não era gentil como Thomas. Era amargo e estava sempre cansado. A raiva era a única coisa que o fazia continuar. Ele nos afundou e não tinha paciência com as nossas lágrimas. Escutei sem comentar. Era quase como se ela não estivesse falando comigo e eu não queria assustá-la. Não permiti que Ewen chamasse Thomas de pai. Eu não suportava. E Thomas nunca reclamou. Agora Ewen o chama de doutor. Eu não deveria ter feito isso, Anne. Thomas merece mais, sussurrou Bridget. Então olhou nos meus olhos e havia uma expressão de súplica neles que implorava por absolvição. E eu dei isso a ela de bom grado. Thomas quer que Ewen saiba quem era seu pai. Ele é muito protetor com Declan, disse eu, acalmando-a. Ela fez que sim com a cabeça. Sim, ele é. Ele cuidou de Declan como cuida de todos. Seus olhos se desviaram de novo. Meus filhos, especialmente os meninos, herdaram o temperamento do pai. Eu sei que Declan nem sempre foi gentil com você, Anne. Eu espero que você saiba. Não a culpo por ter ido embora quando você teve a oportunidade. E não a culpo por ter se apaixonado por Thomas. Qualquer mulher sábia se apaixonaria. Fiquei olhando para minha tataravó sem palavras. Você está apaixonada por Thomas, não está? Perguntou ela, mal interpretando minha expressão atordoada. Não respondi. Queria defender Declan, contar a Bridget que Anne não tinha ido embora, que seu amado Declan não tinha levantado a mão para a esposa ou a assustado. Mas eu não sabia qual era a verdade. Acho que perdi minha utilidade, Anne, disse Bridget, ainda em tom frágil. Tenho planos de ir para os Estados Unidos morar com minha filha. Está na hora. Ewen tem você, ele tem Thomas e, como meu querido falecido marido, não tenho mais jeito para lidar com lágrimas. A emoção cresceu em meu peito. Não, lamentei. Não? Zombou ela.
mas pude sentir a emoção em sua garganta. Bridget, por favor, não, eu não quero que você vá. Por quê? Sua voz soou como a de uma criança, como a de eu, queixosa e incrédula. Não há mais nada para mim aqui. Meus filhos estão espalhados, estou envelhecendo, estou sozinha. E não sou mais... Ela parou, procurando a palavra certa. Necessária. Pensei no túmulo em Balinagar, aquele que levaria seu nome, nos anos que viriam, e implorei a ela gentilmente. Um dia, seus tataranetos virão aqui, a Dromahair, e subirão a colina, atrás da igreja, onde seus filhos foram batizados. Onde seus filhos se casaram e depois descansaram, e vão se sentar entre as lápides em Balinagar, que levam o nome Gallagher, e saberão que esta foi a sua casa, e por que foi a sua casa, é a deles também. É isso que a Irlanda faz, chama seus filhos de volta para casa. Se você não ficar na Irlanda, para quem eles vão voltar? Seus lábios começaram a tremer, e ela ergueu a mão em minha direção. Eu a peguei. Ela não me puxou para mais perto ou buscou meu abraço. Mas a distância entre nós havia sido eliminada. Sua mão parecia pequena e frágil na minha, e eu a segurei com cuidado, a tristeza pesando sobre meus ombros. Bridget não era uma mulher velha, mas sua mão parecia velha, e fiquei com raiva do tempo por tê-la levado embora, por ter levado todos nós embora, um por um. Obrigada, Anne, sussurrou ela, e depois de um momento soltou minha mão. Caminhou até seu quarto e fechou a porta delicadamente. – 22 de dezembro de 1921. Os debates continuaram no Dáil por horas a fio, dia após dia. A imprensa parece estar firmemente ao lado do tratado. Mas os primeiros debates eram fechados ao público, contra a vontade de Mick. Ele quer que o povo saiba quais são as divergências, que saiba o que está em jogo e o que está sendo discutido, mas ele foi derrotado. Pelo menos no começo. Os debates públicos começaram na tarde do dia 19 e entraram em recesso hoje para o Natal. Na véspera de Natal do ano passado, Mick quase foi preso. Ele ficou bêbado, barulhento e descuidado, chamando muita atenção. E acabamos rastejando para fora de uma janela do segundo andar no Hotel Valgams, segundos antes de os auxiliares chegarem. É isso que acontece quando você carrega o peso do mundo em seus ombros. Às vezes você perde a cabeça. E Mick perdeu a dele no ano passado. Este ano, ser preso não é um problema, embora eu ache que ele trocaria com prazer os problemas que está enfrentando agora pelos problemas do ano passado. Ele é um homem dividido entre a lealdade e a responsabilidade, entre a praticidade e o patriotismo, por pessoas por quem ele preferiria morrer a lutar contra. Seu estômago o está incomodando novamente. Repassei a ele as mesmas instruções, remédios e restrições, mas ele me dispensou. Fiz meus comentários oficiais hoje, Tommy. Não falei metade das coisas que deveria ter dito. E o que eu disse não foi bem expressado. Arthur Griffith disse que foi convincente, mas ele é generoso. Ele se referiu a mim como o homem que ganhou a guerra. Mas eu posso ser um homem que perdeu o país depois de hoje. Mick queria que eu perguntasse a Anne como ela achava que a votação acabaria. Coloquei-a embaixo do meu braço para que ela pudesse compartilhar o receptor comigo e falasse no transmissor, que eu segurei na minha mão. Fiquei imediatamente distraído com o cheiro de seus cabelos e a sensação de seu corpo pressionado contra o meu. Tenha cuidado, Anne, cochichei em seu ouvido. Não gostava da ideia de que outras pessoas pudessem estar ouvindo e se perguntando o motivo do interesse de Mick, na opinião dela. Anne sabiamente falou a Mick que acreditava
que a facção pró-tratado do Daio prevaleceria. A margem será pequena, Michael, mas estou confiante de que será aprovado, disse ela. Ele suspirou tão alto que ressoou através do fio, e Anne e eu nos afastamos do receptor, para evitar o assobio da estática. Se você está confiante, então eu vou tentar ficar confiante também, disse Mick. Diga-me, Anne, se eu for até aí para o Natal, você vai me contar outras de suas histórias? Talvez Niam e Oisin. Gostaria de ouvir essa de novo. Vou recitar algo também, algo que vai fazer seus ouvidos queimarem e você rir. E vamos fazer Tommy dançar. Você sabia que Tommy dança, Anne? Se ele a ama como ama a dança, você é uma senhora de sorte. Mick, repreendi, mas Anne sorriu. O som era quente e ondulante e eu beijei a lateral de seu pescoço, incapaz de me conter. Grato por Mick estar rindo também, por sua tensão ter diminuído por um momento. Anne prometeu a Mick que, se ele realmente viesse, haveria histórias, comida, descanso e dança. Ela me beliscou enquanto disse, dança. Eu havia mostrado a ela minhas habilidades de dança um dia na chuva, e depois a beijara no celeiro. Posso levar Joe O'Reilly? Perguntou Mick. E talvez um homem para ser meu guarda-costas, para que o pobre Joe possa relaxar um pouco? Anne garantiu que ele podia levar quem quisesse até a princesa Mary. Ele riu novamente, mas hesitou antes de desligar. Tommy, eu agradeço por isso, murmurou ele. Eu iria para casa, mas você sabe que Woodfield se foi e eu preciso sair de Dublin um pouco. Eu sei, Mick. E há quanto tempo eu imploro que você venha? No ano passado, Mick não se atreveu a ir a Cork no Natal. Teria sido muito fácil os Tans viajarem sua família para atacá-lo e prendê-lo. Este ano, ele nem sequer tem uma casa para onde voltar. Teria sido muito fácil os Tans vigiarem sua família para atacá-lo e prendê-lo. Há 8 meses, os Tans incendiaram Woodfield, a casa de infância de Mick, e jogaram seu irmão Johnny na prisão. A fazenda Collins está toda queimada, a saúde de Johnny piorou, e o restante da família está espalhado por Clonakilty, no condado de Cork. Mick carrega esse fardo também. Anne ficou muito quieta com a menção à casa de Mick, em Cork. Quando desliguei o receptor, seu sorriso havia se deformado, embora ela tenha feito o possível para mantê-lo no lugar. Seus olhos verdes estavam brilhando, como se ela quisesse chorar, mas não quisesse que eu visse. Ela saiu às pressas da sala, murmurando uma desculpa sobre a hora de dormir, e eu a deixei ir, mas consigo ver através dela. Eu vejo através dela agora como vi no lago, no dia em que tudo ficou claro. Há coisas que ela não me contou. Ela está me protegendo do que sabe. Eu deveria insistir para ela me contar tudo, para que eu possa ajudá-la a carregar o peso do que está por vir. Mas Deus me ajude, eu não quero saber. T.S.